também, Calheiros, no Vasco, que treinou agora há pouco, na manhã desta terça-feira. O João Ventura, nosso repórter, acompanhou os trabalhos do time Cruz Maltino. Já está na guarda da coletiva de imprensa, mas traz as notícias do dia pra gente, João Ventura. Bom dia, Fox, pra você, companheiro. Olívia, bom dia para você, bom dia Fox. Pois é, terminou há pouco essa atividade aqui no estádio de São Januário, o último treino do Vasco, antes do clássico desta quarta-feira contra o Botafogo. Mais um clássico pela frente, né? As duas equipes se enfrentaram no final de semana, um clássico cheio de polêmicas aí, envolvendo jogadores lesionados das duas equipes. E agora valendo vaga final da Taça Rio. A gente sabe que o Vasco tem pelo menos duas baixas para essa partida. O goleiro Martin Silva está fora, está com a seleção uruguaia, já joga nesta sexta-feira contra a República Tcheca. E o outro desfalque é o meia Rildo, que segue se recuperando de uma luxação no ombro. O Rildo, a previsão de que fique fora por pelo menos 4 semanas, ou seja, se o Vasco avançar a final da Taça Rio, ainda assim o Rildo desfalca a equipe do técnico Zé Ricardo. A tendência é de que o Gabriel Félix seja o titular no gol. O Gabriel Félix, garoto, apenas 22 anos, chegou ao Vasco em 2011, teve a primeira chance no profissional em 2016, 2017 fez alguns jogos também, e esse ano já entrou em campo 3 vezes, mas pela primeira vez vai poder jogar um clássico entre os profissionais, né, com a equipe do Vasco, já nesta quarta-feira, como eu falei há pouco, contra o Botafogo. E no meio-campo sai o Rildo, a tendência é de que Paulinho seja o substituto imediato, mas daqui a pouquinho tem entrevista coletiva por aqui com o técnico Zé Ricardo, e ele vai poder confirmar pra gente se o Paulinho mesmo vai ser o titular. Até porque depois da partida contra o Botafogo, a gente entrevistou o Paulinho, e ele disse que vinha jogando no sacrifício com algumas dores na virilha. E, inclusive, até pela partida da Libertadores contra a Universidade de Chile, aqui mesmo no estádio de São Januário, o Paulinho falou que foi para o sacrifício. A partida contra o Botafogo, na mesma situação, ele ainda marcou o gol da vitória, o terceiro gol do Vasco, mas reclamou bastante de dores na virilha, e a gente vai saber se de repente o Zé Ricardo vai colocar ele ou vai dar um pouquinho de descanso, o Paulinho podendo ser peça para o segundo tempo, como foi assim no clássico do final de semana. Então já já a gente vai ouvir o técnico Zé Ricardo, que tem um retrospecto bem animador em clássicos. Desde que chegou ao Vasco, foram 5 clássicos disputados, não perdeu nenhuma vez, são 2 vitórias e 3 empates, e as 2 vitórias justamente contra o Botafogo, adversário de amanhã. Então já já, se der tempo ainda dentro do Bom Dia Fox, a gente confere a entrevista coletiva do Zé Ricardo, se não na sequência, na programação, dentro do Central Fox, a entrevista é com o técnico Cruz Maltino. Lívia, Calheiros. Ô João, fica aí que você sabe que eu sou um cara observador aqui, detalhista, né? Atrás aí, a gente já sabe que nesse painel, na sala de conferências de São Januário, tem grandes times da história do Vasco. E aí, ó, aí mesmo. Aquele time tem um cara conhecido nosso, né, rapaz? Ali, ó, agachado na ponta, perto do texto. Jogou direitinho, né, aquele rapaz ali, né, no título brasileiro de 97, né? Ali, ó, vai, pro lado, pra ponta, aí, ó, o primeiro, do outro lado. Pra mostrar? Do outro lado. Se o Valdir consegue mostrar aí. Aqui. Esse aqui, Calheiros? Ele jogou direitinho, né? Tem futuro, teve futuro. Jogou mais ou menos. Fez um pouco de história aqui no Vasco, Edmundo. Tem alguns gols marcados com a camisa Cruz Maltina, mas é um painel muito legal. Vários times que marcaram história pelo Vasco. Olha ali, estão estampados nesse painel que fica na sala de imprensa aqui em São Januário. Time de 45, 57. O rolo compressor. O bicampeão carioca, 87, 88, 89. Aqui também tem o Romário, ó, timaço. Paulo Roberto, Mazinho, Donato, Zé do Carmo, Fernando, Acácio. Isso aqui foi um timaço, hein, Calheiros? Foi. Enfim, são grandes times, time bicampeão brasileiro de 89. Tá ali o Giovani. Tem história pra dar e vender aqui nesse painel na sala de imprensa. Tá lá o Giovani, Zé do Carmo. Agora, aquele time de 97. Obrigado, João Ventura. A gente retorna aí, pintando Zé Ricardo, a gente volta ao São Januário. É legal esse painel, né? É legal esse painel. Pro jogador que tá chegando no Vasco, de repente, mas o Vasco é um time que ultimamente tem brigado para não cair. É para entender o tamanho do Vasco. Já chegar e olhar um painel e ver esses jogadores aí, esses times que o Vasco formou. O Vasco, no seu centenário de 98, ganhou só a Libertadores. Apenas. Quer dizer, vamos respeitar essa camisa que, olha, estamos falando de um gigante. Aliás, 2, né, que estarão frente a frente Hoje amanhã. O João Ventura está com a missão de acompanhar o Vasco. Daqui a pouquinho pinta o técnico Zé Ricardo lá na coletiva de imprensa. Se não der tempo de acompanharmos no Bom Dia Fox, ao longo da programação no Central Fox, é fato, iremos ouvir o técnico Zé Ricardo.